versículo 1 em diante. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 10. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, a santa, bendita e eterna palavra de Deus. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alpargas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem. O texto da palavra de Deus, né? Bem conhecido, bem simples e objetivo, para nós continuarmos falando um pouquinho aqui sobre o reino de Deus, estudo sobre a doutrina do reino de Deus. Jesus está comissionando os 70 discípulos que ele enviou para pregar adiante dele. Como eu já tenho ensinado os irmãos, Jesus enviava os discípulos adiante dele para pregar sobre a salvação, sobre ele, e depois ele ia posteriormente falando sobre o reino de Deus, que é o assunto central da sua mensagem. Quando a gente lê o versículo 1 do capítulo 10, não dá uma impressão que Jesus já tinha designado 70 antes desses? Porque ele fala, depois disto. Essa palavra, quando os irmãos lerem na Bíblia a palavra depois disto, ou então a palavra então, quando tem um texto e aí logo vem então foram fazer tal coisa, isso é um advérbio de tempo. Advérbio de tempo significa que passou um certo tempo para que ele pudesse tomar uma nova atitude ou realizar alguma outra coisa. E o texto que nós lemos: e depois disto designou o Senhor ainda outros 70. Parece que ele já tinha mandado 70 antes, né? Mas isso não aconteceu. Na verdade, aqui ele está designando 70 depois dos 12. Porque ele já tinha designado os 12, nós vamos ver isso depois no capítulo 10, para que eles fossem, e ele dá as mesmas instruções que ele vai dar para esses 70. Então, irmãos, Lucas é o único dos evangelistas que ele vai registrar este episódio
dos 70 sendo designado depois dos 12, porque os 12 já haviam ido, mas eles não eram suficientes. Vocês percebam que ele vai dizer no versículo 2, que grande é a seara, quer dizer, grande, a seara é o mundo, mas poucos são os ceifeiros, os obreiros, aqueles que querem fazer. É só dar uma olhada aqui na igreja nessa noite, ó. Nós vamos perceber, final de semana um pouquinho mais, né? Mas hoje, olha quantos tem aqui, porque hoje é o dia de receber instruções, para poder sair lá fora. O culto de final de semana é muito bom, mas as mensagens elas são paliativas, são mensagens momentâneas. Agora hoje é o dia de estar no quartel-general, aprendendo, para poder receber as instruções para ir para a seara. E mais uma vez eu vou ratificar, que nós temos que ir até os pecadores. Eles, por ocasião ou outra, esporadicamente, eles vão vir aqui, mas a obrigação da igreja é ir lá, porque você vê logo o versículo 3, depois nós vamos ler ele de novo, ele vai falar, ide, como ele diz lá em Mateus 28, ide por todo o mundo, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ele fala isso em Mateus 28, e aqui ele vai falar ide novamente. Mas o texto aqui é muito enfático, no versículo 1 ainda do capítulo 10, quando ele envia esses 70, ele vai mandar eles de 2 em 2, para que eles pudessem fazer a obra de Deus, e não fossem sozinhos, não fossem pegos de surpresa. 2 é melhor, né? A Bíblia diz lá, o profeta diz, acho que é Isaías, se eu não me falha a memória, que ele diz, um ao outro ajudou, né? Significa, a Bíblia também diz que de 2 em 2 é melhor, porque um fortalece o outro, um motiva, um ajuda o outro. Então, é necessário sempre sair de 2 em 2, e a Bíblia diz que ele vai, no caso aqui ele vai citar, para que eles fossem adiante dele, de 2 em 2, a todas as cidades, mas se você observar, não é só nas cidades, a todos os lugares aonde ele havia de ir. Esses lugares aqui, incluem as aldeias, as cidades de menos importância, os distritos, aquelas aldeias que tinham poucas pessoas, porque Jesus não fazia acepção, aonde tivesse uma pessoa, aonde tivesse uma alma, aonde tivesse alguém sedento do Evangelho, Jesus enviava os seus discípulos, depois ele ia pregar sobre o reino de Deus, porque todos aqueles que desejarem a salvação, poderão entrar no reino de Deus. Por isso que Jesus está dando essa instrução. E no versículo, esse número 70, ele tem uma importância, uma conotação muito forte para os judeus. Esse número é muito simbólico para eles, porque o Sinédrio, por exemplo, a principal autoridade religiosa de Israel, era composta de 71 componentes, 70 e mais o sumo sacerdote, que era o presidente, então eram 71. Esse número 70, por exemplo, vai aparecer, é muito simbólico, o 7 e o 70 para os judeus. Então, irmãos, ele está preparando aqui as pessoas, os discípulos, para que eles pudessem anunciar a ele, e ele vai usar essa metáfora de trabalhadores da seara. Os irmãos já pensaram, por exemplo, poucas pessoas, numa seara muito grande de algodão, ou de trigo, ou de milho, para poder fazer a colheita? Nós que estamos aqui, se nós fôssemos levados amanhã bem cedinho, para uma seara mais ou menos aí de uns 2.000 alqueires, para nós fazer a colheita, você já pensou? Pesado? Não, né? Então é por isso que a seara, ele está dizendo, ele faz uma alusão, uma metáfora, a uma seara muito grande, com poucos trabalhadores. E agora tem um detalhe aqui, a irmã Roberta falou, ia demorar muito, mas não pode demorar, é caráter emergencial. Vocês perceberam no versículo 2, ele diz assim,
grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. As pessoas não querem. Hoje eu ainda fiquei sabendo, de uma pessoa que já veio aqui e falou assim, veio visitar e falou, por enquanto eu não quero não, quero ficar um pouquinho mais tranquilo, por enquanto eu não quero, ainda vai aproveitar um pouco mais o mundo, vai esperar, quem sabe, daqui uns 100 anos ele vem, não é? Só que a nossa vida aqui é transitória, e ele está dizendo, rogai a quem? Ao dono. Quem é o dono? Deus, para que ele possa enviar obreiros. Agora, vocês perceberam? O pecador, você tem que ir até ele. Agora, os obreiros, ele vai enviar. E no verso 3, ide, mais uma vez ele está dizendo. Agora, sabe por que os obreiros não querem ir lá, atrás dos pecadores? Porque eu vos mando como cordeiros no meio de lobo. Tem coragem, irmão? Cordeiro no meio de lobo? Ele está dizendo o seguinte, é hostil, não é fácil, vocês vão ser hostilizados, vocês vão ser chamados de fanáticos, de loucos, pessoas vão dizer que vocês são caretas, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser chamados de doidos, vocês adquirirão inimigos gratuitos. Os irmãos já pensou soltar cordeiros no meio do lobo? Dos lobos? Sabe o que vai acontecer? Eles serão atacados, vão ser devorados. Então, é uma metáfora que é perigoso. E essa região aqui é uma região de 35 cidades aproximadamente, chamado Pérea, além do Rio Jordão, que é o lugar mais escasso e mais pobre da época. Era dividido em 3 partes nos dias de Jesus: Judeia, que era o lugar da elite; Galileia, um lugar já ruim para eles; depois o pior lugar, Pérea, que hoje é chamado de Cisjordânia, ou o território da Jordânia, além do Rio Jordão. E aqui 35 cidades, ele mandou 70, Ele mandou de 2 em 2, para cobrir um território de 35 cidades. Olha o tamanho, é como uma região aqui, nós de 2 em 2 cobrir uma região de 35 cidades. Tinha carro? Não tinha carro, não tinha moto, era a pé, ou então alguns que eram um pouco melhor de situação, não é o caso deles, tinham um jumento ou tinham um cavalo. Eles não tinham, era andando a pé. A seara é grande, tem que ir na direção dos pecadores, tem que levar o evangelho, tem que preparar as pessoas para entender o que é o reino de Deus, tem que discipular elas. Mas é difícil, pastor Mauro, muito difícil. Hoje eu estava ouvindo uma pregação do pastor José Satiro, que eu sempre falo dele aqui, missionário na Colômbia, e ele me deu um testemunho que me chamou muita atenção. Ele disse uma coisa assim, nunca tenha medo, ou nunca fique pensativo ou restrito para investir na obra de missões. Seja qualquer valor que você tenha, invista na obra de missões. E aquele homem pode falar com propriedade, porque ele sabe o que está falando. E ele deu um testemunho, que lá na Colômbia, na cidade de Cúcuta, onde ele está, uma cidade de 500 mil habitantes, mais ou menos, ele precisa fazer lá 5 cultos por dia no domingo, porque não comporta o povo. É um total de mais de 2.000 pessoas por culto. Então ele falou assim, vamos aumentar o templo. Aumentemos esse templo, porque aí a gente pode comportar mais, faz só 2 cultos, talvez um só, vamos aumentar. E aí ele começou a pedir aos irmãos que ofertassem, para que ele pudesse aumentar o templo. A igreja lá é muito rica. E aí Deus falou no coração dele, eu não amo tijolo, eu não amo cimento, eu não amo ferro, eu não amo edificações, eu amo o ser humano. É o ser humano que eu quero. Invista em missões. Até porque ele foi para lá com a mala, 2 crianças e a esposa. Ficou 10 anos vendendo almoço para comprar janta. E Deus foi muito generoso para com ele. Então ele tinha um trabalho
no coração dele, no Butão. Sabe onde é o Butão? Sabe, Danilo? É um país da Ásia, onde o budismo predomina. É lá que está o Dalai Lama, né? E aí ele falou para os irmãos, reuniu a igreja e disse: irmãos, nós vamos fazer os cultos como estão. Nós não vamos, por enquanto, aumentar a igreja. E o padre, ele falou, quando ficou sabendo que ele ia ter o primeiro culto às 7 da manhã, pegou e falou: vamos fazer a missa às 6:30, porque os crentes estão saindo na nossa frente. 6:30 já tem a missa. E aí começou, só que as pessoas começaram a ouvir notícia do trabalho que estava acontecendo, começou a largar a missa e ir para lá. Então ele começa às 7 da manhã, é o primeiro culto, e tem ao longo do dia, no domingo, o último culto é às 18 horas. Cada culto dá mais de 2.000 pessoas, para os irmãos terem uma noção. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? O povo começou a se sensibilizar, e ele foi lá, viajou no Butão, estabeleceu o trabalho, voltou, e aí o povo falou para ele, os empresários da igreja: pastor, nós vamos dar o dinheiro que o senhor quer, para o senhor enviar lá para o Butão, mas nós queremos que o senhor aumente a igreja também, nós vamos dar o dinheiro também. E aí chegou uma mulher que estava no primeiro banco, ele vinha chegando para o culto, a mulher chamou ele, deu um cheque na mão dele, e quando ele olhou, é para o senhor iniciar para o senhor iniciar, ou o senhor manda para missões, como o senhor queira, ou então o senhor investe aqui no templo. Ele foi olhar, era 20 mil dólares, 20 mil dólares, e aí ele voltou, quando ele ia indo para o púlpito, ele voltou e disse para ela: mas a senhora está dando um cheque de 20 mil dólares, a senhora é viúva, seus filhos não vão achar ruim? Aí ela disse assim: meus filhos, esse dinheiro não é deles, o deles está guardado, esse dinheiro é do Senhor, invista na obra de Deus, invista na obra missionária, porque eu sei que o Senhor vai me dar muito mais do que eu estou doando. Então, irmãos, ele disse assim: não tenha medo de investir em missões, não tenha medo de fazer culto de missões, pedir oferta e mandar para os missionários, porque Deus vai preparar mais missionários, vai levantar missionários na sua própria igreja, ele estava dizendo, para que o nome do Senhor seja glorificado, e vai te dar condição de sustentar eles. E eu creio naquela palavra, irmãos, em nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus. Muito bem. Então vamos aqui. Eu fiz uma oração aqui hoje, antes dos irmãos do Danilo e Ana chegar, ou seja, já estava chegando. Eu orei assim: Senhor, nos dá capacidade de evangelizar essa cidade, e nos dá pessoas dos 4 cantos dessa cidade, norte, sul, leste e oeste. Nós temos que crer nisso, irmãos, porque o Senhor é o mesmo. Você se lembra quando Ezequiel chegou no vale de ossos secos, estava sequíssimos, como foi? Projeta para mim aqui, por favor, Danilo, como foi que ele disse, nos versículos 3, Ezequiel 37, acho que é o 3 e o 4, vamos dar uma olhadinha, mas aqui é seca a terra, em colina, olha o que a Bíblia diz, glória a Deus, Ezequiel 37, os versículos 3 e 4, ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dizes: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Olha o 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu vou entrar em vós o fôlego de vida, e vivereis. Irmãos, talvez está faltando em nós essa fé, de orar aqui nessa cidade, profetizar em nome de Jesus, os ossos secos, que estão na cidade de Colina, nos 4 cantos dessa cidade, os 4 ventos, diz aqui no texto de Ezequiel, para que eles sejam tocados por Deus, levantados, e que levante um grande exército aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Temos que crer. Glória a Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Nós precisamos, mas a seara é grande, né? A seara é grande. A irmã Roberta falou assim: vai demorar. Olha o versículo 4 de Lucas 10. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alpargas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Primeira coisa aqui, dependência dele. Não leve alforge,
Não leve bolsa, porque não precisa levar nada, nenhum recurso, só a fé e a disponibilidade para fazer. E outra coisa, é emergencial. Não saudeis ninguém pelo caminho. Sabe o que significa? O judeu, quando ele vai saudar alguém, ele vai inclinar 7 vezes. A saudação é muito longa. Jesus está dizendo, é caráter emergencial, requer pressa. Aqui no nosso caso, nós podemos dizer, Jesus está voltando. É caráter emergencial, precisa ser logo. A tarefa requer urgência. Por isso nós precisamos apressar o passo. Não podemos ir no passo do gado, como disse Jacó para Esaú. O tempo está se findando. A seara é muito grande, Colina tem 20.000 habitantes. Nós precisamos anunciar: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Glória a Deus. Agora, versículos 5 e 6. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos, em qualquer lugar que a gente for, é sempre cumprimentar com a paz do Senhor, sempre. Nós estamos fazendo culto lá no sítio, e as pessoas lá não são crentes, mas nós temos a paz. Então quando a gente for falar, a paz do Senhor a todos, saúdo a todos com a paz do Senhor, porque nós temos a paz. Se por acaso alguém deles não tiver, essa paz retorna. Mas eu acredito que eles estão recebendo, porque eles convidaram nós para ir lá. Então essa paz está indo sobre eles. E ele está dizendo aqui, ó, qualquer casa onde entrardes, dizer primeiro: paz seja convosco. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para vós. Agora, esse filho da paz que Jesus está falando, ele está ensinando o seguinte: pessoas pacíficas, pessoas de boa reputação, pessoas respeitáveis, porque também Jesus não queria que fosse fazer culto em qualquer lugar, ou que um discípulo dele se hospedasse, por exemplo, num bordel. Já pensou? Vou me hospedar num bordel para fazer culto. Aí é perigoso ser influenciado. Então por isso que ele está dizendo isso. E eles deveriam ficar em casas de família, de boa reputação, onde eles pudessem pregar o evangelho com segurança. O versículo 7, agora aqui é interessante, ó. No versículo 7, ele diz assim: ficai na mesma casa, comendo e bebendo. Ah, mas vai ser muito pesado. Eu conheço pessoas, irmãos, que eles vão para uma cidade, para algumas cidades, e eles dizem que vão fazer missões. Cada dia eles estão numa casa e ficam ali por dias e dias. Olha o que Jesus está dizendo: se você realmente vai fazer missões, evangelismo, se você vai em outra cidade, em outro lugar, ficar na mesma casa, e não exija nada. O que eles te derem para comer, coma, porque o provedor é Ele, e Ele está dizendo assim, ó: coma do que eles tiverem, porque digno é o obreiro do seu salário. Não fique andando de casa em casa, porque isso dá a impressão de algum mendigo, andarilho, pedinte. E nós não precisamos, porque nós temos o Deus dono de todas as coisas. Ele provê. Se Deus enviar alguém para fazer missões, evangelismo, Ele vai prover, porque Deus não vai enviar ninguém. Ele pode passar por dificuldade? Pode, mas Deus vai prover o necessário, sempre o necessário. Então em qualquer lugar que chegar alguém que está pregando a palavra de Deus, nós devemos aceitar. Se você for em algum lugar, a pessoa pôr alguma coisa para comer, vamos comer lá. Se a pessoa te der uma oferta, pegue, em nome de Jesus, viu? Quando eu comecei o meu ministério, eu fiquei de itinerante, um bom tempo. E antes de eu sair para pregar, eu morava aqui em Monte Azul Paulista, e a sede era aqui em Bebedouro. Pastor Francisco, que já não está mais aqui, ele está em outra região. Um dia ele veio falar para mim assim: eu pedi uma carta para ele para sair, porque eu ia ficar em São Paulo pregando. E ele disse para mim: você vai ficar pregando? Vou, então eu vou te ensinar uma coisa. Primeiro, aprenda a comer arroz com casca. Aí eu pensei: como é que é o negócio? O que será que esse pastor... Ele falou: comer arroz com casca. Ele citou esse texto.
É o que as pessoas colocarem na mesa, coma. E se alguém te der uma oferta, pegue, ele falou, porque digno é o obreiro do seu salário. E sabe o que acontecia? Eu andei pregando em umas igrejas lá, de dia, no bairro mais perigoso de São Paulo, Jardim Ângela. E lá tinha umas irmãs bem pobrezinhas, pobre monetariamente, mas rica espiritualmente. E quando acabava de pregar, sabe o que elas faziam, Danilo? Elas vinham com R$1 e colocavam no meu bolso. E eu pensava de recusar, né? Aí eu lembrava do que o pastor falou, não recuse, porque elas vão ficar felizes, as pessoas ficam felizes. E algumas pensavam que eu era de lá mesmo, me dava passe de ônibus. E aí eu pensei, o que eu vou fazer com isso? Passe de ônibus. Mas eu peguei. Aí quando eu cheguei na casa que eu estava hospedado, lembrei que o irmão da casa, ele era cobrador de ônibus. E aí ele trocou para mim, me deu dinheiro. Quem estava fazendo isso? Deus. Então isso aí tem que aprender. Ah não, mas eu não... Se alguém te der uma oferta, pegue. Viu? É o primeiro passo de um obreiro, de alguém que quer fazer a obra de Deus. Nunca recuse uma oferta que uma pessoa te dá. Nunca. Nem que seja R$1. Pegue, em nome de Jesus. Porque isso daí é uma maneira que você está dizendo, eu sou muito grato, Deus está provendo a minha necessidade. Porque se alguém te dá R$1 aqui, o outro te dá ali, né, você vai ter o necessário. É Deus que está provendo. Isso não é ser mendigo não, irmãos. Viu? Porque o Senhor sabe aquilo que nós necessitamos. Vamos lá, caminhar mais um pouquinho. O versículo 8 ao 12, quero terminar aqui, com esse versículo do 8 ao 12. Mas aonde está o reino de Deus aqui, pastor? Vocês vão perceber agora o que Jesus vai falar. Versículo 8. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Liga para o pregador. O senhor mora onde? Que cidade que é? Colina. Ah, isso está no mapa? Tem hotel 5 estrelas aí? Eu só vou de TAM. Viu? Eu tenho que levar minha equipe. É tanto por noite. Tem que depositar tanto primeiro. Que passe bem longe de nós esse tipo de gente. Porque olha o que a Bíblia está dizendo. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem. É uma honra quando a gente é recebido por alguém. O Daniel e Samuel, um deles, acho que é o Daniel, ele deu um testemunho está na internet, no YouTube, e ele falou, vou falar uma coisa que eu sei que muita gente vai ficar brava. Eu fui cantar com meu irmão numa cidade, chegou lá, tinha um pregador, e nós fomos tomar um café na casa de uma irmã lá, e a irmã colocou o que ela tinha, leite, pão, com manteiga e café. E aí o pregador disse assim, eu não como isso daqui, eu só como fruta na minha casa. Aí ele falou, eu não aguentei. Peguei e falei para a irmã, mentira dele, irmã, ele não come fruta na casa dele não, porque ele não tem fruta, dinheiro para comprar fruta. Isso é mentira, falou. E o homem ficou da cor do sangue, bravo comigo. Falei, isso é mentira. Ele está falando isso aqui na casa da senhora. Nós vamos comer sim o que a senhora está colocando aqui. E o senhor aprenda uma coisa, falou para ele. Aqui o funcionário é o senhor. Nós somos convidados para vir aqui atender essa igreja. Então o funcionário somos nós. Vamos comer, vamos orar aqui e comer o que a irmã acabou de colocar para nós. Está no YouTube, entra lá. E ele falou assim, eu vou dar um conselho para vocês cantores. Sejam humildes, abracem os irmãos, atendam os irmãos. Se eles pedirem para você cantar mais de um hino 2 vezes, cante, louve ao Senhor, porque Deus vai te recompensar. E vocês pregadores, aprendam também a comer o que os irmãos colocarem na mesa. Isso é bíblico. Às vezes o camarada nem come fruta, coisa nenhuma, né? Falar aquilo lá para a irmã, porque a irmã só tinha aquilo para colocar na mesa. Bom, versículo 9. Curai os enfermos, que na cidade, né, houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Olha o reino de Deus. O pastor Daniel Berg e Gunnar Vingre, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles batiam palma nas casas. Saía, eles perguntavam, tem alguém doente aí? Aí as pessoas diziam, tem. Nós podemos orar? Pode orar. Alguns deixavam, outros não.
e quando eles entravam, eles oravam, e na maioria das vezes, Jesus curava. E aí ele dizia: o reino de Deus está chegado no meio de vós. Olha o que a Bíblia está dizendo: é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus hoje é invisível, nós não vemos, está dentro de cada um de nós, mas no milênio ele será visível. Todos que estiverem no milênio vão visualizar o reino de Deus. Olha o versículo 10. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei contudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Quer dizer, se eu for pregar para alguém, se eu for falar do reino de Deus para alguém, alguém refutar, alguém não querer, bater a porta na minha cara, rasgar o folheto que eu entreguei, sacudir o pé, significa o seguinte: vai embora, porque Deus vai tratar com aquela pessoa, mas o reino de Deus está em nós. O reino de Deus nós já alcançamos ele, porque isso é um sinal que nós estamos enviados como cordeiros no meio de lobo. Versículo 12: e digo-vos, que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma, do que para aquela. Olha, irmãos, Sodoma foi destruída por causa de imoralidade que havia ali, promiscuidade. E essas pessoas que refutam o evangelho, que refutam os servos de Deus, que xingam os servos de Deus, que humilham, vai ter menos tolerância para eles do que para Sodoma. Então vale a pena, mesmo que alguém bata uma porta na nossa cara, que alguém diga: ó, o crentinho ali, eu não quero o seu folheto, rasga o folheto e joga fora, não nos recebe nas suas casas, mas nós seremos recompensados, e essas pessoas serão julgadas por Deus. Coloque-se de pé, guarde essa palavra no teu coração, vamos orar. Vem orar, irmão Roberto.